Sejam bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast, que tem como compromisso de trazer conteúdo para você transformar em conhecimento e melhorar todas as áreas da sua vida. Se inscreva no nosso canal para você receber novos episódios em primeira mão. E hoje o tema do nosso podcast é doenças do século XXI ligadas à nossa alimentação e como a nossa saúde está ligada com o equilíbrio dos nossos biomas. Bem, se você nunca ouviu falar desse tema ou nunca pensou sobre isso, hoje a sua mente vai ampliar muito sobre esse tema. E para falar desse tema, estamos aqui com o Ed Calfá, especialista em ciência nutricional pela Stanford e cofundador da Mata, uma marca de superfoods da floresta amazônica. Seja bem-vindo, Ed Calfá. Valeu, Grace. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui. Que bom, fico muito feliz. Ed, você é um cara que você inspira, você leva informação, você, enfim, tem muito conhecimento aí. E eu queria saber um pouquinho de como que você começou. Tipo, eu quero conhecer um pouco mais de você, lá de trás. Onde é que você nasceu? Como é que era o Ed como criança? E como é que você veio se construindo para você chegar nessa, essa potência que você é hoje, né? Eu falo, né, até comentei que você é uma enciclopédia do conhecimento, né, da saúde. Legal. Bom, eu vou tentar ser hiper resumido. O que eu posso te falar da minha infância, no que diz respeito à alimentação, que eu acho que é o que te interessa, o que me trouxe aqui hoje, é que eu fui uma criança que cresceu à base de tangue, batata frita, tudo que tinha de mais trash possível e imaginário, e eu sempre falo que acho que a única pessoa que eu conheço que comia açúcar branco num pratinho de colher. Você tá brincando. Nesse nível. E... Muito bem, passei minha adolescência, obviamente eu não tenho tendência a engordar, embora eu já tenha estado 16 quilos mais gordo do que hoje. Eu não era uma pessoa gorda, mas era uma pessoa bem mais cheinha, e não tinha como ser diferente com o meu estilo de vida. E há mais ou menos 15, 16 anos eu comecei a fazer yoga. E eu adorei, aquilo me encantou de uma tal forma que eu comecei a fazer todos os dias. E eu fui muito dedicado, como eu sou com tudo que eu gosto, e eu acabei perdendo muito peso naquilo e me sentindo muito bem. Aquilo foi o começo, foi o bichinho que me picou para eu começar a buscar mais saúde, mais um corpo que eu me sentisse melhor, enfim, alimentação, e eu comecei a ir atrás disso. E o primeiro livro que eu comprei foi um livro com uma capa laranja chamada A Dieta do Abdômen. Simplesmente porque chamou mais atenção. Não foi indicado, não foi nada. Mas era escrito pelo editor-chefe da revista Men's Health nos Estados Unidos. Eu falei, o cara deve saber bastante coisa. E eu lembro que eu comi aquele livro e eu fiz tudo o que o livro pregava. Até que eu segui emagrecendo. Hoje eu faço quase tudo que estava lá às avessas, mas a questão é, por que funcionou naquela ocasião? Funcionou porque tudo que você faz de mudança mais radical na sua alimentação, você vai perder peso. Você gera um estresse no seu corpo de alguma forma. Se você quiser fazer a dieta do brigadeiro, você vai perder peso. Depois você vai ganhar de novo. Então, tem um prazo de validade, mas a real é que eu, obviamente, em comparativo ao que eu fazia, eu tive um up muito grande de qualidade de alimentação. Eu passei a prestar bastante atenção em tudo que eu fazia. Muito bem, nesse meio do caminho, eu passei a ser um consumidor voraz de tudo que era informação de saúde, estilo de vida, alimentação, e passei a consumir muito produto de fora. Nesse meio do caminho, eu fiz um retiro, e foi quando eu conheci o Flávio, meu ex-sócio da Pura Vida, e no final desse retiro, eu chamei ele e falei, cara, por que a gente não faz produto também? Na época era uma empresa basicamente de informação, de educação. Por que a gente também não vende produto e não profissionaliza a empresa? Então eu passei muito rápido por infância e adolescência, só realmente um check, mas aí foi o começo da minha entrada no mundo da alimentação e no mundo empresarial ao mesmo tempo. Eu saí da minha vida corporativa, eu trabalhava com comércio exterior, e aí fundei a parte de produtos da Pura Vida, fiquei como CEO 2 anos e meio, e depois fiz a Bion, que a gente já até estava falando aqui antes da gravação. Foi uma empresa incrível, que eu fiquei 6 anos à frente dela e foi realmente uma experiência maravilhosa. E há 2 anos agora eu estou na Mata, né? Mata Nutrição Regenerativa da Floresta. Eu gosto de falar da tagline porque a Mata ela traz
todo conhecimento, todo critério nutricional que eu tinha na Pura Vida, que eu tinha na Beyond, mas com um elemento de regeneração que eu acho que hoje em dia eu não vou dizer que é obrigatório, mas é um pré-requisito muito importante e que eu espero, e a gente trabalha para isso, que as pessoas entendam, valorizem e cobrem cada dia mais das empresas que fornecem os alimentos e outros insumos que eles consumam. Porque hoje em dia as pessoas falam muito da sustentabilidade, mas acredito que falar em regeneração hoje é muito melhor do que você falar de sustentabilidade. Seria isso? Eu brinco que sustentabilidade é o novo detox. Assim, sabe, detox assim, você faz um suco cheio de merda, coloca uma folha de couve lá dentro, virou verde, virou suco detox. Sim. Ou seja, banalizou de uma forma absurda. Sustentabilidade, infelizmente, está indo para o mesmo caminho, né? Todo mundo quer, até por conta do próprio greenwashing, falar, levantar a bandeira da sustentabilidade, etc. Muito pouca gente, muito poucas empresas, de fato, exercem essa sustentabilidade, mas é bonito falar. Indo um passo além, vem exatamente a regeneração. Eu acho que falar de regeneração sem exercer é um pouco mais complicado, né? Porque a sustentabilidade, ela é o freio de mão, regeneração é a marcha ré. É você realmente refazer os erros que a gente vem fazendo em alguma área. Então, pode ser na área social, pode ser na área nutricional, se for o caso, pode ser na área ambiental, no caso da mata. Pega esses três, são os 3 pilares da mata, a gente regenera nos 3 e efetivamente regenera. A gente não pode falar que a gente é uma empresa regenerativa se a gente não estiver comprando do produtor, gerando renda para esse produtor, vendo como esse cara produz, vendo o que ele está fazendo lá, toda a plantação em sistema agroflorestal ou retirando ingredientes da floresta via extrativismo. Ou seja, eu falar de regeneração, ainda que eu compre da Amazônia, o cara lá está plantando em sistema de monocultura, é um absurdo. Então, por isso que eu falo que é importante a gente entender quem está por trás e como funciona, na medida do possível. Muitas vezes a gente não tem muito acesso, mas na medida do possível, como funcionam os bastidores daquela empresa, né? O que esse cara está pregando e o que realmente ele está fazendo. Então, a Mata está agora acabou de completar o 1º ano de vida, e a gente agora, uma das vertentes, um dos pontos importantíssimos, primeira importância da Mata para a gente avançar agora é a metrificação dos nossos impactos, tanto social quanto ambiental. E só para fechar, eu comentei que teria um 3º impacto, que é o nutricional. A gente fala que da regeneração. A gente está o tempo inteiro se regenerando. Então, quando a gente... O que em 6, 7 anos a gente tem um corpo completamente novo? Qual é a matéria-prima para a gente fazer, gerar essa regeneração no nosso corpo? A matéria-prima é o que a gente põe para dentro, né? Como diz o americano, crap in, crap out. Né? Se você viver à base de McDonald's, é a matéria-prima que você vai ter para extrair com muita força algum nutriente lá para se refazer. Então, quando a gente coloca uma comida que não é regada a agrotóxicos, que é do solo mais rico e biodiverso do planeta, que, consequentemente, você não pode dar o que você não tem, o solo é a mesma coisa. Então, o solo está aportando muito mais nutriente para aqueles ingredientes. Você pega aquilo, combina de uma forma inteligente e joga aquilo para dentro, é pura regeneração. Então, só para fechar a questão do trinômio, né, da regeneração da mata, social, ambiental e nutricional. Eu conheci a Mata, né? Eu fui lá no seu stand. Na verdade, depois da Beyond, aí eu te conheci por conta da questão da Beyond, né? E aí depois eu vi todo o seu processo de criar a Mata e tudo. E eu fui lá no stand que você expôs lá na Bio Brasil Fair. E quando eu cheguei lá no stand, eu vi todas as castanhas, né? Baru, o que mais que tem? Tem muita coisa, né, dentro. Na Arabacuri. O baru, a gente adora baru, mas a gente não coloca o baru do cerrado, mas na verdade é a base dos superfoods, castanha, coco, açaí, cacau e cupuaçu. Esses são 5 principais ingredientes. E depois tem outros 10, e que nesse instante justamente a gente fez uma experiência amazônica, né? Porque as pessoas estão... Embora esteja aqui, entre aspas, no nosso quintal, está ao mesmo tempo muito distante, né? A gente não tem muito acesso às coisas da Amazônia, até porque são várias Amazônias, né? Então a gente fez essa curadoria para fazer os superfoods e depois no stand a gente trouxe os ingredientes tanto in natura quanto em pó para que você pudesse ver como é que é a árvore, como é que é o fruto, de onde vem, etc. E também provar. Então ele em pó na forma
tal qual ele está constando dentro do nosso pacote, né? Então você prova, você cheira, enfim, foi uma experiência também sensorial. Muito legal, e é isso, as pessoas passam a valorizar muito mais e a entender que lá dentro tem comida de verdade. Né? Exatamente. Não, eu achei sensacional. Quando eu cheguei lá, por exemplo, castanha do Pará é uma coisa que eu consumo bastante, tá? Castanha do Pará, castanha do caju, entendeu? Quando eu vi aquela... como se fosse como um coco, né? Que tem as castanhas do Pará dentro. Eu olhei e falei, a castanha do Pará vem aqui? Aí a moça que estava no estande falou, sim. E eu comecei a olhar tudo aquilo, eu falei, gente, e olha que eu consumo muita coisa da terra mesmo, né? Pesquiso bastante, costumo olhar. E eu percebi a quantidade de alimentos que tinham ali, frutos, né? Posso considerar de frutos? Sim, sim. São frutos e tudo. E eu falei, meu Deus, eu não conheço mais da metade do que tá aqui. E aí, quando ela foi me explicando cada coisa, vi o processo, né? Até chegar na liofilização, certo? E aí, uma coisa que me impressionou muito. Para quem não tá entendendo muito, ele expôs o produto dele, que é da mata, numa feira chamada Bio Brasil Fair. E aconteceu também aqui em 2023. E eu cheguei lá no stand, foi uma experiência incrível. Ele justamente colocou a gente numa experiência da floresta amazônica. Então, o que tem dentro do produto dele, da mata, ele expôs lá no stand e você foi entendendo o produto, como por exemplo a castanha, né? Como ela vem dentro daquele... Seria um coco ouriço, ali? chama ouriço. Ouriço. Ele é uma bolota, lá dentro tem 20, 25 castanhas dentro, ainda em outra casca intermediária, Exato. né? E aquilo tá a 40 metros de altura. 40 metros. Aquilo ninguém colhe, aquilo você espera cair. Que legal. E quando chegou até o processo de liofilização, eu não sabia o que era, né? Que é para manter ao máximo os nutrientes, né, do alimento e tudo. Cara, aquilo para mim foi uma experiência fantástica. Enfim, acabei levando para casa. Hoje eu consumo, quase que eu trouxe aqui pra gente ir tomando enquanto a gente fazia o podcast. E eu achei sensacional. E aí me fez refletir muito o quanto a gente tá afastado da terra. Porque, por exemplo, na casa da minha mãe, sempre teve muita árvore. A gente planta tudo, semente, joga aqui. Tem um pé de jabuticaba gigante. Mas ali, acionou um alerta na minha cabeça de, cara, como eu tô afastado da alimentação de verdade. Porque eu não tô consumindo esses produtos que estão aqui. Floresta Amazônica, como você falou, quintal de casa, tá aqui do lado. Não sei se eu tô errada, mas quase como se fosse a metade do território brasileiro, mais ou menos, quase né? 60%. Quase 60%. E eu nunca pisei lá. E outra, que eu quase não consumo alimentos de lá, do meu próprio país. E um alimento riquíssimo. Então, aquilo acendeu um alerta, assim, na minha cabeça e me fez refletir o que eu estou consumindo, que a gente fica repetindo muito os alimentos. Como, por exemplo, quase todo mundo consome arroz, feijão... nem todo mundo consome lentilha, alguma coisa assim, consome leite, pão. Parece que todo mundo consome os mesmos alimentos, cara. E assim, eu fico pensando a quantidade... Se nós somos seres muito individuais, tipo sanguíneos diferentes, etc. Querendo ou não, nós somos parecidos, mas tem a nossa individualidade. Eu fico imaginando a quantidade de doenças que não começam a surgir por conta da gente ficar repetindo certos alimentos e não diversificar, né? Não sei, isso para você... Faz total sentido e, na verdade, o buraco é mais embaixo, né? Em primeiro lugar, a gente come o mundo. 1/4 da alimentação do mundo é baseada em 4 grãos. Milho, soja, trigo e arroz. Meu Deus. Tá? Então, 1/4, 25% da alimentação do mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, esses caras, eles são essencialmente transgênicos. Então, além de virem de uma produção de monocultura, que é uma produção que inevitavelmente requer químicos. Por que requer químicos? Porque se você dizima tudo que tem de biodiversidade dentro daquela área e planta uma coisa só, essa coisa só, ela vai ficar, em primeiro lugar, fraca, né? Ela é suscetível a pragas, doenças, insetos, o que quer que seja. E, segundo lugar, necessariamente precisa ter veneno para limpar ervas daninhas, etc. Por quê? Porque o cara que planta monocultura, ele quer só aquilo. É diferente de uma agrofloresta, onde tudo é bem-vindo. A agrofloresta, você escolhe o que você planta. Você vai escolher 3, 4, 5, 10 culturas. Mas no meio delas, vai acabar vindo um monte de folhagem e todas elas são, no final, úteis e têm o seu papel de troca nutricional com o solo. Numa monocultura você não tem. E na monocultura transgênica é ainda pior, porque o alimento transgênico, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um alimento híbrido ou geneticamente modificado para ficar simplesmente mais forte, mais resistente. Ele é um cruzamento entre reinos. É um cruzamento de planta com bactéria que você cria um elemento que a gente
não sabe, talvez nunca venha a saber exatamente se existe e o quanto seria um eventual malefício dele por si só, porém, independente disso, ele é preparado para aguentar uma carga monumental de veneno em quantidade e em variedade, ou seja, mata tudo, inclusive os animais que estão em torno, menos aquela plantação. Então, voltando ao que você tinha comentado dos alimentos, a gente está comendo basicamente 4 grãos, com uma quantidade inacreditável de veneno, com um valor nutricional muito menor, porque o solo está pobre, você vai empobrecendo até desertificar o solo. A OMS já falou que nos Estados Unidos você tem de 10 a 30 anos de colheita. That's it, acabou. É meio catastrófico, mas sim, a gente está fazendo isso com o planeta. Né? Então, e aí, de novo, eu bato na tecla da regeneração. Né? A gente precisa regenerar. Em algum momento isso vai ser obrigatório para a sobrevivência do planeta. Então, que bom que algumas pessoas, algumas empresas já começaram a fazer isso. Então, a história da alimentação como origem das doenças faz muito sentido. E olha que curioso, mesmo quem não está comendo diretamente esses grãos, se é que existe alguém, esses mesmos grãos estão indo para alimentar todo tipo de animal que a gente come. Se já é bizarro o mundo consumir todo mundo a mesma coisa, como base da alimentação, você imagina se você transforma isso em vários reinos, todo ser humano, vaca, porco, cabra, peixe, galinha, cara, tá todo mundo comendo a mesma coisa. Cadê o que tem de minimamente natural nisso? É claro que essa corda vai estourar como está estourando. E o mundo está acontecendo o que a gente está vendo. Exatamente. Uma coisa que eu pesquisei há algum tempo atrás, e eu fiquei encantada, a questão das agroflorestas. A riqueza, né, das agroflorestas, que nada mais é do que a pessoa voltar para o básico primitivo de, deixa tudo aqui, como você falou, cheio de árvores, é isso, essa folha vai servir para aquilo, a outra folha vai servir para não sei o quê, essa, né, evita a praga, não sei o quê, esse outro. Você sabe que até a gente traz isso um pouco mais para perto da gente, porque quando a gente fala dessa questão de monocultura e tudo, tem pessoas que sentem isso muito distante delas, né? Mas, por exemplo, eu moro em apartamento, e na minha varanda, eu gosto de deixar muitas plantas. Então, eu tenho alecrim, eu tenho orégano, eu tenho... Cara, tudo que você imaginar eu tenho na minha varanda. E aí, recentemente, eu não tenho conseguido criar manjericão, porque repetidamente ele dá um pulgãozinho. E eu fiquei observando, eu falei, cara, não vem uma joaninha aqui. Então, o que acontece? Eu estou numa varanda, olha só que doideira. E começa a vir alguma questão de praga que vai acabando com aquela planta. Mas aí em volta eu não tenho nenhum outro tipo de bicho, né? Então, por exemplo, eu comprei alguma terra de minhocário para poder enriquecer uma terra que eu tenho lá, para aquela terra ficar mais rica. Mas eu olho aquilo e eu falo, cara, não tem nenhum outro predador para esse bichinho que é uma praga. Né? Então, isso está muito perto de nós. Às vezes você vai tentar cultivar um alimento que, por estar estéril aquele lugar, digamos, eu não sei nem se eu posso dizer assim, mas aquilo não vai para frente. Agora, a gente imagina isso numa terra que tinha floresta, tudo muito rico para plantar um único alimento durante anos, né? O quanto vai realmente ter de pragas? Não tem muito tempo que teve aquele, não sei se pode dizer enxame de como é que fala? Aquele bicho que come todas as plantas? Não é? Gafanhoto? Gafanhoto. Cara, aquilo foi uma nuvem gigantesca. E as pessoas perguntam, por que isso acontece? Porque não tem mais predador para esses bichos, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar e trazer muito mais para perto da gente, quanto a gente precisa plantar mais árvores, precisa realmente ter mais essa diversidade, deixar os bichos, deixar as borboletas. Tem gente que olha uma abelha, tem medo, quer matar a abelha, quer matar o não sei o quê. A gente precisa deixar, porque isso faz parte dessa nossa integração, né? Esse fenômeno, desde 2007, inclusive, você comentou de abelha, de morte de milhões de colmeias inteiras de abelhas. Teve documentários incríveis sobre isso, inclusive bem tristes. Foi essencialmente por conta dos venenos. Só que o veneno não mata só a abelha, né? O veneno que é colocado nas plantações, primeiro ele mata tudo no solo, ele mata os micro-organismos, ele esteriliza o solo. Né? Aliás, a gente tem uma vida estéril hoje, né? Nossa, total. Tudo que você compra para comer, o mais lavado, o mais limpo, o mais estéril, o mais morto possível, é o que a gente quer. É muito bizarro, é muito errado. A gente tem
de 3 a 4 quilos de bactéria no nosso corpo. Eu sou contra, inclusive, esterilizar qualquer coisa, assim, sabe, passar uma água sanitária, passa um vinagre, passa um detergente, passa o que for, mas sim, a gente convive muito bem, em perfeita simbiose com as bactérias. E a gente está arrebentando isso. Então a gente arrebenta em nível microbiológico no solo, depois isso vai matar todos os insetos, só do ponto de vista de alimentação em cadeia, né? Depois vai matar répteis, pequenos mamíferos, roedores, e tem casos muito tristes. Eu ouvi isso da presidente da Amparo Animal, a maior ONG, hoje OCIP, de resgate de animais silvestres da América Latina, já resgatou lobo-guará, onça. E aonde que eu quero chegar com isso é a minha grande provocação. O nosso vilão, meu particularmente, e da mata também, sem dúvida, é a monocultura. Então, assim, existe um vilão comum a todo mundo que quer expandir a consciência, ou pelo menos que deveria ser, que é a monocultura. A monocultura está arrebentando o planeta. E aí a minha provocação, Grace, é o seguinte: você tem uma alimentação essencialmente plant-based. Então você, por exemplo, é vegana e é contra produtos de origem animal. Beleza, legal. Mas via de regra, as pessoas estão fechando os olhos por fato de que a base da alimentação, seja ela plant-based ou não, é monocultura. Então você quer ser plant-based e regenerativa, show de bola. Quer ser plant-based e viver à base de monocultura e alimento transgênico, você está dando um tiro no pé, no seu e no do mundo. Você está matando muito mais bicho, você está arrebentando o solo e você está arrebentando com o seu corpo, com a sua saúde. Pô, que tríade do capeta, né? Exatamente. Exatamente isso. E essa questão que você comentou do equilíbrio, né? Evitar a monocultura. Mas a minha pergunta é: como que a pessoa faz? Então, onde é que ela encontra esses alimentos que tem essas pessoas responsáveis e conscientes de fazer essa integração, essa regeneração? Seria na questão do orgânico? Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, quem mora em São Paulo, quem mora mais no Sudeste, eu sinto que tem uma certa dificuldade. E eu não sei se eu estou certa, mas eu sinto que a alimentação do pessoal do Sudeste, é uma alimentação muito ruim, é muito industrializada. E é difícil, é caro o orgânico. E às vezes a pessoa tenta, mas ela tem essa dificuldade. Como que você orientaria as pessoas que querem comer melhor, não querem alimentar a monocultura e querem alimentar a coisa da regeneração, a consciência, a agrofloresta? Como é que... Primeiro eu vou fazer uma separação entre comida de verdade e comida industrializada. Ótimo. Eu acho que a primeira régua a ser subida é essa, tá? Então a gente ainda não sai da monocultura, mas todo alimento industrializado tem como base farinha, açúcar, óleos vegetais, tudo lá na origem é uma monocultura, é uma monocultura transgênica. Esses dias eu vi um atum em lata com o Tzinho do transgênico. Por quê? Porque ele era em óleo e o óleo de soja. Óleo de soja transgênico. Então você vê o T do transgênico hoje em embalagens de produtos que você jamais imaginaria. E é legal porque aquilo começa a trazer luz. Você começa a falar, putz, se puxar a linha, lá na ponta tem uma plantação transgênica. Então você começa a criar um pouco de consciência. Então a primeira coisa é sair do industrializado, não só pelo transgênico, claro, isso é a primeira linha da história, né? Mas assim, a quantidade de porcaria que tem lá, e aí podemos trazer, se você achar que cabe, você me provoca nisso em algum momento da nossa conversa, mas de estudos com desfecho de saúde, com desfecho de quantidade de caloria ingerida por ser vinda de ultraprocessado, porque eles são hiperpalatáveis, eles são construídos para dar um bug no seu cérebro e você simplesmente desligar o seu mecanismo de fome e saciedade. Ele bagunça, não funciona, você come muito mais. Então, assim, a primeira coisa é subir esse degrau, sair do industrializado e, na medida do possível, ir para a comida de verdade. Eu preciso fazer uma observação aqui que eu sei que isso, quando você vai descendo muito a classe social, principalmente financeira, é difícil. Sim. Então, eu não posso ser, eu diria até que limitado, de falar que o mundo tem que fazer isso amanhã. É mentira, isso não vai acontecer. Exato. Comida ultraprocessada é barata. Então, infelizmente, e não é só Sudeste não, é Brasil inteiro. Aliás, lá dentro da Amazônia é o que mais se come. É inacreditável a quantidade de porcaria que eles comem lá. Porque, cara, a nossa imagem da Amazônia
sendo a fonte de da floresta em si, né? Sendo a fonte de subsistência dos moradores, eu não vou dizer que é utopia, mas é uma minoria que vive de fato da floresta. O resto vive de ultraprocessados que já chegaram lá. Então, se come muito mal. Eu, quando vou para a Amazônia, faço o meu mantimento. É triste, mas é verdade, né? Então, isso é em todo lugar. Então, o primeiro degrau é esse. O segundo degrau, aí é endereçando mais a sua resposta. E esticando mais essa mesma corda que eu levantei agora de questão de custo. Orgânico é uma saída? Puta, com certeza é uma saída que já melhora violentamente. Mas não precisa ser tudo orgânico. Sempre tem, a cada ano, existe uma lista dos alimentos que mais bateram na trave com relação à quantidade de agrotóxico. 2 que sempre estão na lista, por exemplo, é morango e tomate. Sempre. Então, parta da premissa que sim, ou não come morango, ou não come tomate, ou compra orgânico. Então, você vai pagar um pouquinho a mais no mês, né, em valor mensal não é uma coisa muito grande, mas você vai escolher a dedo quem que você não abre mão que seja orgânico. Ainda estou falando do ponto de vista de saúde. Agora, do ponto de vista de regeneração, ou ainda um degrau antes, de sustentabilidade, como é que a gente faz isso? Tem algumas empresas que já têm esse drive de sair, de fato, da monocultura, de sair, de fato, de uma produção e consumo não otimizado dos alimentos, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Acho que isso vale para os dois, tá? Tem empresas que realmente pagam um prêmio para comprar direto do produtor e tudo mais, geram renda e tudo mais. Então, assim, eu fiz até um post recentemente onde eu levantei vários desses nomes e eu acho que sempre vale a pena comentar, obviamente. A Mata é uma delas, mas não é a única. Você tem uma série de empresas, inclusive de chocolate, que estão baseados em produtores, não só Amazônia. Você estava falando de biomas, não só Amazônia. Produtores de baru, produtores de castanha, de caju, muitas coisas do cerrado. Você tem empresas como o Nacal, como o Viva Regenera, como a tal da castanha, que trabalham de forma super legal, olhando com lupa, resgatando desde o começo como que valoriza aquele cara lá na ponta, como que traz um produto puro, que foi bem plantado, bem processado, bem colhido. Então, não é uma resposta única, uma resposta que eu te tire do ponto A e te leve para o ponto B de uma vez, mas a gente hoje, graças a Deus, tem muito acesso à informação. Então, a gente consegue puxar essa linha na medida do possível. E o que a gente sabe com absoluta certeza é que todo e qualquer ultraprocessado não está cumprindo isso minimamente. Então, você acaba incentivando uma indústria que não traz nada de bom para o planeta, não traz nada de bom para você, só alimenta as suas lombriguinhas e as suas compulsões, né? Nossa, e a gente faz isso muito com os nossos filhos, né? Porque a gente quer dar aquele prazer efêmero para os nossos filhos. E nesses dias meu filho teve um aniversário, chuva de bala. Enfim, é complicado, né? Que festa de criança que não é doce e porcaria do começo ao fim. Exatamente. Então a gente começar a criar um pouco de consciência nisso para poder aumentar a velocidade de mudança dessa engrenagem. E começar, você comentou de consumir os orgânicos, mas eu acredito que também da pessoa, um passo seria a pessoa começar a ler o rótulo, por exemplo, né? Porque, vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. O meu marido comprou uma batata, aquelas congeladas, porque ele gosta e tal. E aí eu peguei ontem para fazer, não tinha batata. Tinha tudo menos batata ali, entre aspas, né? E eu fico pensando nisso. A Pringles é menos da metade batata. Cara, impressionante. Outro dia eu fui comprar um palmito no mercado. Peguei, eu leio o rótulo de tudo, óbvio, né? Tô ensinando meu marido nesse processo. Peguei o palmito, realçador de sabor, mais INS não sei o quê. Fui tentar comprar uma geleia. Açúcar, 10 itens, deixa aí na prateleira. E assim, é muito engraçado que muitas pessoas, elas veem só um rótulo parecendo, saudável, não sei o quê, ou às vezes com proteína, né? Por exemplo, você que teve a Biom, pode falar muito sobre isso. A quantidade de proteína X. Quando você vai ler o rótulo, tem 50 aditivos químicos e proteína, 12 gramas. Aí eu pergunto, se a pessoa lesse esse rótulo,
ela poderia pegar esse dinheiro e colocar num outro alimento muito melhor, né? Que ela não seria enganada pelo rótulo. Aí tem lá bem pequenininho só o que tem de ingrediente. Eu fico, cara... Então, eu não sei, eu penso, queria saber se você concorda ou não comigo, que começar a ler o rótulo, criar esse hábito, que não é paranoia, mas é consciência. É fundamental. Cara, você Acho que o único ingrediente, muita coisa. O único produto que você pode comprar sem ler rótulo, e olhe lá, é água. E olhe lá. E olhe lá, porque você tem águas e águas, mas tudo bem, não vamos ser tão pique. Mas assim, tirando água, é o que você falou. E aí você fala, pô, em primeiro lugar, hoje você precisa quase que fazer um curso de engenharia química para poder ler rótulo, né? Então, assim, metade você não sabe o que é. É letra, alienígena, número... INS 50-200, não sei o que. Você fala, o que é isso? É um alienígena. E depois você mencionou proteína. Muitas vezes, o rótulo tem lá a quantidade de proteína, porém, duas coisas. Uma, qual é a fonte dessa proteína? E aí, não é... Rótulo frontal é puro marketing, de qualquer produto. O que eu quero dizer é, esquece rótulo frontal. Lê atrás, tabela nutricional, ingrediente e faz um depara. É ali que você tem que ver. Aí você vê proteína, você tem que entender qual é o ingrediente que está aportando proteína. E muitas vezes você vai ver, sabe o que é? Glúten. Glúten é uma proteína. É a pior proteína que existe. O cara coloca glúten para aumentar a proteína do alimento? É normal. Que é isso? Sim, por isso que é um baita absurdo. E o glúten, não vou entrar no mérito do glúten em si aqui para a saúde, etc. Mas o fato é que, no mínimo, o glúten, ele tem, de 100 gramas de glúten, você vai absorver 30 como proteína. O glúten tem mais ou menos 70% de proteínas não absorvíveis. Só que, para a Anvisa, você pode fazer aquela alegação de 100%. Então, você vai comprar, vai ter um determinado alimento que você está achando que está consumindo, por exemplo, 20 gramas de proteína, quando no final você está consumindo 5, 6. Né? E de uma proteína horrorosa. Uma proteína toda capenga, cheia, toda furada, cheia de aminoácido faltando, etc. Isso existe muito no mundo da proteína, tá? Existe um negócio chamado... não é chamado, na verdade. A medição da quantidade de proteína, muitas vezes, para não falar quase sempre, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos é um pouco diferente, são compostos nitrogenados, ou seja, quanto de compostos nitrogenados, porque a proteína, ela gera muito nitrogênio. Então, você faz uma ligação, um depara, padronizado para toda e qualquer proteína. Então, existe um fator de 6,25, porque, se não me engano, é 17%. 17%, não sei se é 17 ou 14, agora não me lembro, mas às vezes 6,25 dá o 100%, que é justamente quanto de nitrogênio tem como derivado daquela proteína. E o que acontece? As pessoas mascaram isso pra caramba. Não sei se você lembra, numa época atrás, que se encontrou ureia em leite de caixinha. Por quê? Porque ureia gera muito nitrogênio. Então, o que os caras faziam? Diluíam o leite, mas aí se fosse fazer um teste de nitrogênio no leite, ia bater na trave. Então, para eles não baterem na trave, eles colocaram ureia, porque no teste de nitrogênio a ureia vai compensar. E aí aquilo vai ser qualificado como sendo proteína. Obviamente, até que se faça um teste um pouco mais no microscópio, como foi feito, graças a Deus, e pegaram. E era um leite de uma empresa bem grande. Então, o lance da proteína, o lance do rótulo, tem uma quantidade muito grande de truques da indústria. Né? Um outro truque da indústria é açúcar. Né? Então, açúcares escondidos, açúcares não declarados. Então, para a Anvisa, o que é considerado açúcar, para efeito de obrigatoriedade de rótulo, é monossacarídeo e disacarídeo. Então, monossacarídeo, frutose, glicose e galactose, que você não encontra puro, etc. E disacarídeo, que é a sacarose, que é o açúcar branco, que é 50% glicose e 50% frutose, e a lactose, que é galactose e glicose. Muito bom. Tudo que sai disso, ou formas camufladas disso, a Anvisa não considera açúcar. Eu vou te dar um exemplo. Suco de fruta concentrado ou xarope de fruta. Basicamente, é frutose. Só que, para a Anvisa, não é frutose. E as pessoas entendem, quando vem o rótulo, adoçado com suco de fruta concentrado, adoçado com xarope de tâmara, que está na moda agora, entende que aquilo está tranquilo. E, na verdade, é tão ruim ou pior que o açúcar branco. Por quê? Porque, por duas razões. A primeira, porque passa por baixo do radar e a pessoa acha que está livre para comer quanto quiser. Por que passa por baixo do radar? Porque quando se fala em açúcar,
tem uma associação muito imediata que é com índice glicêmico. E quando você fala de frutose, o índice glicêmico não pega, porque o índice glicêmico pega glicose, ele não pega a frutose tem um índice glicêmico baixo. Então tudo que tem muita frutose tem índice glicêmico baixo. Então você tem muito produto diet ou adoçado com frutose, aí é errado, aí é contra a lei, mas eu já vi muito, ou adoçado com suco de fruta, que aí não é contra a lei. Ele tá detonando o cara, ele não dá pico glicêmico, mas ele aumenta a resistência à insulina muito mais que o açúcar branco. Então, tem esse nível de sutileza. Então, a educação nutricional, ela é fundamental. E, infelizmente, isso que eu estou te falando agora, poucos nutricionistas sabem, entendem, esmiuçam um pouco mais. Se você falar para a maioria dos nutricionistas que tomar suco de fruta todos os dias não é algo saudável, o cara vai mandar-se embora. Entendeu? Falar que você está louco, como que suco de fruta não é saudável? Então, meu filho adora. Quem não adora? Suco de fruta é uma delícia. Exato. Mas assim, ele quer tomar com alguma frequência. Não, em casa a gente não tem, mas quando sai, etc., ele toma um pouco. Então, ele sabe que aquilo não é uma fonte de prazer. Né? É como se fosse um doce. Mas açúcar, só para complementar e para fechar, açúcar é uma das outras, a gente falou da proteína, é uma das outras formas, talvez a mais comum, de se enganar. Então você tem maltodextrina, que vira açúcar mais rápido do que açúcar branco no sangue. Você tem amido, que vira açúcar mais rápido do que açúcar branco no sangue. E aí você tem profissionais prescrevendo tapioca para um cara que é diabético porque, sei lá o quê, nem sei por qual razão. Né? Então, e isso tudo para a Anvisa não é considerado açúcar, e deveria ser. E se você vai na associação que você quiser de diabetes americana, brasileira, esses caras também liberam esses compostos. Caramba. E se quiser... Não, fala. Não, e isso prejudica o pâncreas, não prejudica fígado e etc. Porque, ok, você não tem um aparente índice glicêmico, mas o quanto isso vai sobrecarregar certos órgãos? Tô correta? Tá super correta. Inclusive... Esteatose hepática, por então, exemplo? É isso que eu ia falar. Voltando à frutose, ela aumenta muito mais a esteatose hepática, aumenta ou causa 7 vezes mais do que a glicose. Nossa. Entendeu? Então, assim, o cara que tem gordura no fígado, qual que é a primeira instrução do profissional? Tira a gordura. Se o cara tirar gordura, ele tem que aumentar mais de outra coisa, ele vai aumentar mais de carboidrato, ele vai aumentar a gordura no fígado dele. Não tem remédio contra a gordura no fígado. Sabe qual é o único remédio? Diminuir carboidrato, diminuir frutose, diminuir picos glicêmicos. Dane-se a gordura não vai virar gordura no fígado. Não tem uma via metabólica para isso. Gordura é excelente para o cérebro, né? A questão da energia também, o cérebro aí é um outro papo, a gente pode até chegar nele, tá? Tá. Mas só para não truncar, que é fácil acontecer. Exato, não se deixar. Esteatose hepática, sobrecarregar, claro, o pâncreas, você fica... É o órgão que está produzindo o hormônio insulina, e a gente produz insulina da hora que acorda, da hora que vai dormir. Na maioria das pessoas, 6 vezes ou mais por dia, com pico glicêmico. Cara, é claro, isso não é natural. Nunca foi natural. A gente nunca comeu tanto, muito menos comeu tanto carboidrato, tanto açúcar. É claro que em algum momento isso pifa. E aí, indo para um tópico que é do nosso tema de hoje, é a ligação da alimentação com doença. A gente tangenciou algumas, mas se você parar para pensar, o mundo hoje está obeso, está desnutrido, que aliás é um binômio que nunca existiu e é bizarro e paradoxal. Está diabético, está com síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica são 3 dos 5 itens. Aumento de circunferência abdominal, pressão alta, triglicérides alto, acima de 150, glicemia acima de 100 e HDL abaixo de 50 para mulheres e 40 para homens. 3 desses 5 elementos, o sujeito tem síndrome metabólica. A maioria das pessoas hoje tem síndrome metabólica. Brasil e Estados Unidos, você tem praticamente 50% da população com pré-diabetes e diabetes. Cara, é muito louco isso, né? Muito louco. É muito louco. E as diretrizes não mudam. E as diretrizes, só fazendo um parêntese e tangenciando o tema que você comentou, continuam recomendando para comer menos gordura, especialmente a saturada, não mais que 10% do total de gorduras. Você falou de cérebro, membranas celulares, é tudo gordura saturada, a gente precisa dela, mas independente, diminui gordura e aumenta a quantidade de grãos. Diminui gordura, aumenta a quantidade de grãos. E, cara, todas as doenças estão assim há pelo menos 40 anos. 100% delas. Exato. Nenhuma diminuiu. Exatamente. Se você fosse considerar 5 dos piores alimentos, dos que mais causam doenças hoje,
Claro, às vezes é uma subida de uma, descida de outro, mas se você fosse numerar em ranking, assim, primeiro até o quinto, você considera? As maiores doenças causadas hoje, desde Alzheimer, pressão alta, diabetes, como você mesmo falou, câncer. A ligação não é tão direta, Grace, então eu não quero ser Legal. raso na minha resposta. Eu vou elencar os 5 piores alimentos, vou pensar aqui agora e vou te falar. Legal. Mas fazer um depara desse alimento causa essa doença, certo. isso não existe. Quando eu falo nisso, não existe comprovado por estudo que isso causou isso sozinho. Porque é um O que existe é um conjunto, exatamente. Exato. Tá? Então, por exemplo, o açúcar causa diabetes. Não, se você consumir açúcar com muita moderação, ele não vai te deixar diabético. Entendeu? Ele segue sendo um veneno, mas ele não vai te deixar diabético, não vai te deixar doente. Então, o que causa a diabetes são os constantes picos glicêmicos, ou, de novo, no caso da frutose, que passa por baixo desse radar, também aumenta a resistência à insulina. Então, o depara não é tão direto. Dito isso, indefensável, primeiro lugar, margarina, indefensável, e aqui eu vou fazer um parênteses. Aliás, primeiro eu vou elencar, depois eu volto à margarina. Tá bom. Vou fazer um comentário rápido dela. Margarina, óleos vegetais, açúcar, refrigerantes. Eu acho que aqui... eu colocaria trigo. Trigo. Tá? O trigo, para mim, por exemplo, ele entra como exceção. O açúcar, ele entra como exceção. Tá. Os óleos vegetais, se eu não tiver escolha, ele eventualmente entra como exceção. Nunca com óleo vegetal comprado para adicionar. Ele não adiciona prazer em nada, então não tem porquê. Mas, eventualmente, eu estou em algum lugar que vão me servir um bolo que foi feito com óleo vegetal e eu vou comer um pedaço. É uma exceção da exceção. Margarina, para mim, não existe exceção. Refrigerante, para mim, não existe exceção. Não existe. Vou comer um biscoito Oreo, que é com recheio de margarina. Tudo que você vê de doce com creme, em geral, é gordura vegetal. Hoje, inclusive, uma dica. Para quem está nos ouvindo ou assistindo, se você lê gordura vegetal em qualquer rótulo, é margarina. Antes era gordura vegetal hidrogenada. Agora não é mais hidrogenada. E agora eu vou fazer o comentário que eu ia fazer antes, que é... Por que não é mais hidrogenada? Porque a forma de se estabilizar a gordura, a margarina, mudou. Antes era com a adição de um átomo extra de hidrogênio. Então, com esse extra de hidrogênio, você deixava a margarina sólida, estável em temperatura ambiente. E isso era fundamental para a indústria alimentícia. Com a proibição, na maioria dos países, das gorduras trans, os caras tiveram que se virar nos 30 e trazer uma outra coisa. E o que me causa muita estranheza é que os profissionais, ignorando 40 anos de catástrofe nutricional com a margarina, versão original, voltaram com força total a prescrever margarina. Sempre com o medo da gordura saturada da manteiga, mas independente da manteiga. Vamos esquecer a manteiga por enquanto. Okay. O fato de você não gostar da manteiga não te credencia a gostar da margarina. Né? É Lula ou Bolsonaro. O fato de você não gostar de um não faz você gostar do outro automaticamente. Exatamente. Né? E as pessoas, infelizmente, caem nessa armadilha do binômio da vida. Exato. Então, a margarina nova, ela tem um tipo de gordura nova que chama gordura interesterificada. Então, ela não é mais a gordura trans, ela é interesterificada. Tá, primeiro, o que é isso, né? Você tem os triglicérides, que são as moléculas de gordura, né? Então, você tem uma bagunça desses triglicéridos. É como se a ordem deles fosse alterada. Em vez de simplesmente colocar uma molécula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio na molécula, você agora, tem uma analogia que eu faço que é assim. Sabe mercúrio metálico? Você já deu uma martelada no mercúrio? Já viu o que acontece? Não. Ele se transforma em um monte de bolinha, depois se junta de novo. Sim. Pensa que é mais ou menos isso, tá? Então você está pegando aqueles triglicérides na molécula de glicerol, está batendo naquilo, ele se reagrupa de uma outra forma. E aquilo faz com que a margarina o óleo vegetal, né, fique estável. Então, vamos primeiro lembrar que margarina é feita de óleo vegetal. O óleo vegetal ele é cagado desde o começo. Exato. Desde a plantação. Ele passa por um processo extremamente pesado de químico, extremamente pesado. E depois ele vai virar margarina, tá? Então, vamos lembrar disso. Mas, concluindo o lance da margarina, ninguém sabe o que vai acontecer com essa molécula nova. Entendeu? A gente levou a margarina em si, ela existe desde 1906, a primeira versão, com a Crisco, mas ela ganhou voz mesmo em 1955. Tá? Então a gente teve aí mais ou menos 50 anos de margarina até que
ficasse insustentável a venda normal da margarina sem ninguém falar nada. Então aí a legislação começou a correr atrás. Cara, foram 55 anos de cagada. Por que a gente hoje, no mínimo, não é cauteloso e fala, cara, será que essa gordura interesterificada que estão vendendo agora, ela não é nociva? Ninguém sabe. Ela é potencialmente muito pior do que a gordura trans. Ninguém sabe. Entendeu? E se ela não for, muito bem, mas que deixe o tempo falar. Que se façam estudos, não que simplesmente venha a indústria, que é quem paga o lobby para as diretrizes, quem paga o lobby para as faculdades, que determina o conteúdo programático e que vai dizer o que vai ser ensinado. Exato. E simplesmente as pessoas compram isso sem questionar. E eu estou vendo isso num ritmo alarmante no meio da nutrição. Isso é muito assustador. E eu acho legal você falou o termo sem questionar. E eu acho legal as pessoas entenderem que, dependente da classe social delas, do estudo que elas tenham, elas podem ler um rótulo e questionar o que é aquele alimento. Hoje é o que você falou, a gente tem muita informação. Às vezes você tem um 3Gzinho ali no seu celular, procura no Google o que é aquele alimento, o nome daquilo que está naquele rótulo, né? Para a pessoa entender o que ela está colocando para dentro do corpo dela, porque... Eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa tem R$3, ao invés dela comprar um alimento bom, ela vai comprar um alimento que aparenta ser bom por causa do rótulo, o que estão colocando ali, ela olha, ela confia na marca porque faz uma propaganda de que aquilo une a família, de que aquilo faz uma reunião legal, ou que aquilo torna a família mais amorosa, etc. Ela confia, ela fala, não, se estão fazendo, propaganda eles Doriana, sabem. Clássico. Exatamente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, aquilo é bom. Eu vou comprar, não. Imagina que isso vai me fazer mal. Falaram lá que aquele tal do coração faz bem lá pro coração, né? Aquela manteiga, margarina, sei lá. Não, aquela lá é uma margarina, né? E tal. E a pessoa, ela acredita, né? Cara, o que eu queria muito falar aqui é que as pessoas podem ler o rótulo e questionar sobre aquele negócio que tá ali, gente. E eu estava vindo para cá justamente, uma coincidência, vindo para cá literalmente no trânsito, e estava postando uma foto de uma margarina que tem 3 elementos no rótulo que induzem violentamente ao erro. O primeiro é um coração, tá? Que inclusive no nome já vem no coração, e tem o coração da Associação Brasileira de Cardiologia, né? Que eu não sei quanto foi pago nisso, mas é uma coisa absolutamente bizarra. Segundo elemento, uma folha, e a gente não pode ignorar a potência da propaganda pró-veganismo, mas um pró-veganismo dogmático, não pró-veganismo inteligente, que é o que eu estava falando no começo, né? E essa é uma briga que eu tenho. Eu acho que é um tiro no pé. E a folhinha, não tem mais como fazer uma ligação da folhinha com aquela margarina. Entendeu? Aquilo não existe mais folha, não existe mais planta, esquece. E o terceiro elemento é rico em ômega 6. As pessoas não sabem o que é ômega 3, 6, 9, 7, enfim. Então, ouvir falar de ômega, pô, legal. Na verdade, ômega 6 é uma gordura poliinsaturada pró-inflamatória que a gente precisa, mas a gente já consome no mínimo 10 vezes mais ômega 6 do que a gente precisaria. Porque ele está muito forte nos grãos e ele está muito forte nos animais que consomem esses grãos. Então, seja uma alimentação plant-based ou uma alimentação animal, você já está com o seu nível de ômega 6 completamente estourado. Então, alguém fazer propaganda de ômega 6, e tem gente que coloca suplemento com ômega 3, 6 e 9, é inacreditável. O cara está enchendo linguiça ali, entendeu? E o consumidor que não sabe está atribuindo um valor. Agora, você acha que a gordura saturada faz mal. Aí você vai para uma margarina porque é uma opção bacana. Você vê lá um selo da Associação Brasileira de Cardiologia, uma folhinha que remete à natureza e rico em ômega 6 que você acha que é bacana, cara, você não vai pegar? Você pega. Exatamente isso. Mas só para as pessoas entenderem, o ômega 6 e o ômega 3, diferentes, né? Completamente diferentes. Só para a pessoa não ficar achando que o 3 também completamente diferentes. O ômega 3 é absolutamente essencial, fundamental, principalmente para cérebro e coração. Necessário, e a gente tem carência de ômega 3, ponto. Ômega 6, a gente tem um excesso de ômega 6, porque a gente nunca comeu tanto grão. Grão, originalmente, não é parte da nossa alimentação. Isso é uma coisa nova da agricultura para cá. Então, a gente mudou. O nosso perfil lipídico, ele é bagunçado. Exatamente. Ficaria aqui 5 horas nesse bate-papo, extraindo aí, assim, enciclopédia, cara, demais. Vamos para um bate-bola agora? Bate-bola final. Então, vamos lá. Jogo rápido, tá? Um livro. Gordura Sem Medo.
Foi um livro que mudou muito minha cabeça com relação à alimentação. Uma pessoa que te inspira e o porquê? Eu vou falar de uma pessoa que me inspira na minha área, que é um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Souto. Conheço muito bem ele. Ele é um cara absolutamente obcecado por medicina baseada em ciência. Então, uma coisa que é muito comum no nosso meio é falar, repetir igual papagaio tudo que você sempre ouviu falar. E ele é um cara muito bom em desconstruir mitos, que é algo que eu faço muito, algo que eu já tenho nos meus bones, isso. Esse ímpeto questionador. E ele é um cara que me faz ser melhor nesse ponto. Muito legal. Uma frase. Aí você me ferra, meu. As frases do Ed Calfat. Frase minha? Tá bom. Não existe pirâmide alimentar, existe pirâmide política. Uau! Uma palavra que te define. Obcecado por qualidade. Obcecado por qualidade. Ed, então, para fechar tudo que nós falamos aqui, o que você falaria para as pessoas nessa questão de... para evitar que elas entrem nessas doenças, né? Nesse rumo dessas doenças do século XXI, o que você falaria para que elas melhorem a saúde delas como um todo, não só a questão da alimentação? Cuidado com a falácia da autoridade. Então, porque você leu num livro ou porque você viu um figurão, esse figurão pode ser um médico de uma universidade de Harvard, etc. Você começa a subir o degrau, esse cara está falando, acabou o ponto, assunto encerrado, você não questiona. Só que você não lembra que na mesma universidade você tem outro cara falando o contrário. Porque estudos comprovam o que você quiser quando eles são mal feitos. Então, eu diria para você sempre questionar tudo que você ouve no que diz respeito à saúde. Um exemplo bem claro, óleo de coco. Hoje é ruim, amanhã é bom, depois é ruim, depois é bom. A verdade é uma só, ele não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Então, estou pegando óleo de coco com boi de piranha. Puxa um pouco dessa linha. Procure entender quais são as fontes que você está seguindo e, se possível, qual é a fonte desse cara. Seja uma formação, seja um ímpeto questionador, seja o que quer que seja que... Cara, eu sei que esse cara está embasado, eu sei que esse cara não está simplesmente repetindo algo que ele sempre ouviu. Eu vou fazer um comentário extra. Você pensa que uma pessoa que está há 5 anos... aprendendo o que a indústria quer que ele aprenda. Não sei se você já foi num congresso de nutrologia, por exemplo. Cara, é Nestlé, é Hellmann's, é Coca-Cola. Congresso de nutrologia, entendeu? Quem que quer ser ingênuo de achar que não tem o dedo da indústria? Aliás, tem o braço inteiro da indústria. Exatamente. No que é ensinado. Depois de 5 anos defendendo aquilo, você acha que essa pessoa é fácil para ela abrir mão daquilo e falar, cara, legal, agora que eu tenho diploma, deixa eu olhar para o outro lado e aprender a verdade. É muito difícil. Graças a Deus tem bastante gente que está fazendo isso. Mas é muito difícil. Então, eu convido sempre as pessoas realmente a questionarem. Não à toa, eu chamei a minha mentoria de Saia da Matrix, porque eu coloco esse questionamento em todas as aulas. Né? Então, aula de gordura, aula de açúcar, de colesterol. Quais são os elementos históricos? Quais são os elementos políticos? Quais são os elementos científicos que fizeram com que a gente tenha essas crenças de hoje? E, consequentemente, por que e como que a gente consegue quebrar essas crenças, culminando na parte científica? É verdade ou não é verdade e por quê? Né? E embasando sempre com os melhores estudos. Então, é uma coisa que... é uma provocação que eu sempre tive e que eu sempre extravaso nas minhas redes sociais, nos meus círculos. Questione. Perfeito. Ed, para quem quiser seu contato, te achar, fazer a sua mentoria, como é que funciona? É legal. Meu Instagram é Ed Calfat, E-D-C-A-L-F-A-T, Ed Calfat. E lá dentro tem o link, lá dentro da bio. E lá, um dos pontos que estão nesse link do Linktree é a mentoria. Então, preenche a aplicação. Não é sempre que eu faço, na verdade eu estou na 3ª turma agora. Não sei quando eu vou fazer a 4ª, mas imagino que daqui a uns 2 meses. E aí, enfim, tem um questionário para ver se tem sintonia, se tem sinergia. Eu tenho que entender quais são as aspirações, os objetivos, para ver se não tem nada muito, muito distorcido com o que eu vou entregar. E é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui, enriqueceu muito o nosso podcast e eu acredito que muitas pessoas agora têm muito mais informação para pensar, para levar a vida com mais saúde e quero agradecer demais, mais uma vez. Que legal, Gracie, foi um prazer o papo, gostei.
Obrigado, parabéns e sucesso pro podcast. Obrigado. E você que ficou com a gente até o final, deixa aqui o seu like, comenta também o que você achou, se você ficou com alguma dúvida e compartilha também nas suas redes sociais. Esse daqui é um tema, um assunto que é muito útil para muitas pessoas, do seu ciclo social, seus amigos, seus familiares. Você pode clicar na setinha que está aqui embaixo e enviar nos seus grupos de WhatsApp, que é muito bem-vindo. E quero agradecer que você esteve aqui com a gente até o final e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até lá.